Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu iria falar hoje de um terceiro setor interessante para investir. Lembram do vídeo passado? A gente está numa série de vídeos de setores para investir, certo? Eu estou falando sobre básico de investimentos, o básico do básico de investimentos. Só que eu falei que é um setor que eu não invisto, que eu ia fazer umas ressalvas, mas que é interessante, que é o setor de saneamento básico. Por quê? Você não pode deixar de ter em casa água para beber limpa, você não pode deixar de ter vaso sanitário funcionando, tomar banho. Então é um setor que tem muita recorrência, não tem como a pessoa falar que não vai pagar a água depois de um certo tempo, entendeu? Então é um setor interessante, porém eu não vou mais fazer esse vídeo hoje por uma questão de ser uma data especial e porque o governo federal simplesmente, por decreto, decidiu que não há mais a necessidade de licitações na área de saneamento. Sério, gente, uma licitação é uma disputa em prol do interesse público que para você contratar com o Estado, você tem que oferecer o melhor preço ou o melhor serviço. Ou seja, o objetivo de uma licitação é o melhor serviço para a população, o melhor preço para a licitação e evitar a corrupção. Porque são propostas, às vezes, fechadas, que impede que as cartas sejam marcadas antes para uma pessoa ou uma pessoa jurídica neutra, ou seja, uma empresa neutra, ser julgada pelo serviço. O governo federal decidiu que não. Agora, uma empresa que doou para o partido político X vai poder ser nomeada para pegar uma grande licitação, só porque o presidente quer. É bizarro, é assustador, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas como hoje é uma data especial e eu não quero misturar o profano com algo sagrado, o próximo vídeo que eu vou falar é sobre isso. Esse não é um canal de política, eu não vou falar aqui de fla-flu, esquerda-direita, nem é essa a minha pegada, mas eu vou falar sim sobre fatos. O mensalão aconteceu, o petrolão aconteceu, e estão rasgando a Constituição, porque a Constituição prega impessoalidade, uma série de coisas que decorrem da licitação e da Lei Federal 8666. Então, no próximo vídeo nós falaremos sobre essa vergonha, e eu não recomendo mais o setor de saneamento básico no Brasil. Não dá para confiar em mais nada ligado ao Estado praticamente, à exceção dos bancos pela regulação que eu já falei. Mas beleza. Então vamos mudar um pouco de assunto, vamos para uma coisa muito mais importante, muito mais sagrada. Nesse final de semana se comemora a Páscoa, né? Que é uma data comercial, se tornou uma data comercial, que vende ovo de Páscoa, que vende um monte de comida e tudo mais. Mas na verdade, historicamente, o que se comemora nessa data é o sacrifício, a morte e a ressurreição do Messias. O Messias, que em hebraico o nome dele é Yahushua. Eu estudei, tá? Teologia, o hebraico antigo. Naquele período se falava aramaico, a maioria das pessoas aramaico, os comerciantes, era a língua do comércio, mas os judeus entre si ainda preservavam o hebraico, e quando eles iam nas sinagogas, eles também praticavam, liam as escrituras em hebraico. Inclusive eu estive numa sinagoga frequentada pelo próprio Messias, na cidade de Quefarnaum. Eu fui na casa de Pedrão, discípulo que Jesus mesmo nomeou como aquele que seria a fundação da sua igreja, digamos assim, na verdade da sua congregação. Mas, e eu vou usar o termo Jesus aqui para facilitar para vocês o entendimento, mas na verdade nome próprio não se traduz, tá? O nome do Mashiach, do Messias, é Yahushua. Yahushua. A salvação do Criador, Yahua. Yod, Rei, Vav, Rei. Tetragrama, tá? Para facilitar aqui, nesse primeiro momento aqui, uma pessoa está chegando do nada, eu vou falar Jesus para facilitar. Como todos sabem, eu acredito no Salvador, que é Yahushua, e acredito também no Criador. Se você eventualmente não acredita em nada disso, eu respeito muito a sua opinião. Esse é um estado laico, você tem o direito de ter a crença que você bem entender, você tem o direito de ser totalmente ateu, de acreditar no Big Bang, essa história toda, você tem o direito de acreditar no design inteligente, você tem o direito de acreditar no que você quiser, entendeu? Em Allah, em Buda, em qualquer fé, é o seu direito. No meu canal eu tenho o direito de falar sobre a minha fé. Então, o que eu sugiro? Se você não acredita no Deus único, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó,
Se você não acredita em Jesus, esse vídeo não é para você. Pode sair. Depois o próximo vídeo vai ser um vídeo que eu vou voltar a falar sobre mercado de capitais e sobre essa questão absurda que surgiu agora. Bizarra, bizarra. É um governo que não aprende com os erros do passado. Mas, se você acredita, se você tem interesse, por isso que eu estou fazendo dando essa enrolada, para só ficar aqui quem tem interesse, eu vou falar um pouco de novo da minha experiência da viagem a Israel e a ligação com esse tempo, já que eu fiz toda a Via Crucis, ou seja, desde o momento em que Yahushua foi preso, a gente foi inclusive no Peter Campo, no Palácio de Herodes, que dizem que ele ficou um tempo antes de passar para a mão dos romanos, ali também sendo ridicularizado, sendo agredido. Então eu segui todo o caminho do Messias, desde que ele foi preso, levado para esse Palácio de Herodes, depois foi levado para um outro local em que ele sofreu uma flagelação. Eu segui todo esse caminho e assim, a Via Crucis ela tem um caminho normal até um certo ponto, e depois ela tem uma divisão, porque tem gente que acha que Jesus foi enterrado num lugar, e tem gente que acha que Jesus foi enterrado em outro. Mas assim, e tem um ponto importante, a Via Crucis original ela é no subsolo. E a minha esposa ela teve um insight que a gente estava fazendo a Via Crucis, e ela viu um convento que ela olhou e falou, o que é isso aqui? E a gente foi ver lá, e assim, não era uma coisa que estava programada, mesmo eu tendo estudado muito, isso foi uma coisa que realmente ela achou lá na hora, foi uma coisa assim, como se fosse um sinal. E a gente fez uma Via Crucis, que foi o caminho de Yahushua, desde sua prisão até a crucificação, subterrânea, que é a verdadeira, que não é a Nutella, que você pega o guia vai fazer aquela Via Crucis só no mercado árabe ali. Porque Israel ela foi sendo destruída e reconstruída, mas tem todo o caminho subterrâneo de onde Jesus realmente andou. Tem um período histórico que aquilo foi sendo reconstruído por cima, então a gente percorreu tudo aquilo e a gente percorreu a parte, tem uma parte que é subterrânea e tem uma parte que é mais alta, que tem um local que ele colocou a mão, que eu coloquei até a mão no mesmo local, fiz uma oração. E assim, primeiro eu vou falar um pouco o óbvio, que é o sacrifício. O Messias, ele veio à Terra para se sacrificar por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Aí, primeiro questionamento que eu vejo muita gente fazendo, mas do que adiantou se o mundo hoje está esse nojo, essa zona, essa putaria, desculpa o termo, adiantou pra caramba. Naquela época específica, lembrando, vamos aqui citar as escrituras, teve um ponto da humanidade que Deus falou, não, não dá, vou resetar. A Arca de Noé falou, não dá, velho, isso aqui do jeito que tá não dá mais. Depois teve um outro ponto em que ficou muito próximo disso, a ira de Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e falou, ó, chegou num ponto. Só que no período que Jesus nasceu, o tipo de violência que era praticado no mundo não se compara ao mundo de hoje. Por mais que o Putin hoje seja um verdadeiro monstro, as coisas que ele está fazendo, pedofilia massificada, é asqueroso até pensar que alguém faça isso em 2023, mas naquela época o escravo ele não era gente. Então Roma dominava o mundo, mas na Grécia também faziam absurdos com escravos, principalmente de violência sexual. Então, estupros, atos sexuais com crianças, tudo que você puder imaginar era praticado assim livremente. Um romano mandava um escravo estender o braço, cortava o braço do escravo e deixava sangrando, só para ver, rir, entendeu? Até morrer, ou depois ele mandava. Assim, o mundo, eu não vou citar as barbaridades que foram feitas, estudem aí Calígula, estudem aí, enfim, Nero, mas assim, o que eu estou falando o mundo de hoje é muito, muito, muito superior no mundo físico ao que era naquela época, por conta do sacrifício de Jesus, por conta da fé que ele despertou nas pessoas, que depois acabou virando as religiões. Na minha opinião, o Messias ele não pretendia criar nenhuma religião. Ele era judeu, tá? Ele morreu judeu. Ele não pretendia criar nenhuma religião. Mas as religiões que foram criadas em nome dele, ainda que desvirtuadas, promoveram uma pacificação social no mundo. Muito, muito grande. As pessoas terem fé. Por mais que a palavra ensinada esteja equivocada por erro de tradução, ou por ser levada por caminhos diferentes do que o que Jesus queria, do jeito que está sendo levada ainda é muito melhor do que um mundo sem a palavra de Deus. Porque
a formação de uma religião católica primeiro, depois protestante, depois evangélicos, etc., gerou uma glosa de textos, que é a Bíblia, que são as Escrituras, o conjunto de livros, que reúne o Pentateuco, que é toda a sabedoria judaica, uma grande parte, tudo bem que tem a tradição oral judaica, que é uma outra história, mas uma grande parte dos primeiros 5 livros com a palavra de Jesus. Se você espalhar isso pelo mundo, a vinda dele nesse sentido já melhorou o mundo material. Mas o objetivo do sacrifício dele foi imaterial, foi perdoar os nossos pecados e dizer que é possível, é realmente possível, se você crer naquele que crê, você ter uma vida futura para além desse mundo, perto de Deus. E o céu verdadeiro não é anjinhos tocando harpas com nuvenzinhas, é você estar perto de Deus. Esse é o verdadeiro céu. E o verdadeiro inferno, a meu ver, também é você estar longe de Deus. Não que não exista um plano, mas eu acho que foi criado muito misticismo por meio do legalismo, que são pessoas criarem textos em cima, e arte, tipo Dante, a gente já começou sobre o inferno. Sendo que se você entender o que é Deus, quem é Deus, o inferno maior é você estar longe dele. E o céu maior é você estar perto dele. E foi isso que Jesus fez. Só que o problema foi a forma que ele fez. O Filho de Deus na terra, uma criatura unigênita, ele se tornou humano, ele aceitou ser preso, xingado, humilhado. Quem já assistiu a Paixão de Cristo, Passion, do Mel Gibson, recomendo, porque mostra graficamente o que ele passou. Ele foi torturado enquanto ele era humilhado por horas e horas e horas. Davam chibatadas neles com uns ganchos que arrancavam pedaços de carne dele, viva, por muito tempo. Pessoas rindo e zombando de alguém que tinha o poder de estalar o dedo e fazê-las explodir, entendeu? Tipo, fazer o chão abrir. Eu estou falando do Criador em carne, o Filho e o Pai, o poder supremo, onipotente, e ele se submetendo a isso, para mostrar para a gente o grau de amor que ele tinha pela raça humana. Deus criou as pessoas, ele ama as pessoas. A esse ponto de sofrer por horas e horas e horas e horas humilhações, depois ser acossado a carregar uma cruz pesadíssima, todo machucado, por um longo caminho. E é uma subida, tá, gente? É uma subida lá. Eu estive lá em Jerusalém. E assim, Jerusalém é uma cidade que tem um clima pesado até hoje por esse sacrifício. Eu já tenho, veja os vídeos aqui no canal, veja no meu Instagram, tem tudo da viagem no Instagram, tudo, tudo, todos os vídeos. Se você vê Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, até Tiberíades, que é onde a gente ficou, o clima é leve, porque Jesus ali, ele fez os milagres, ele pregou a palavra, etc. Ele ia para Jerusalém para confrontar os fariseus. Ele ia e voltava, ia para Betânia, para os amigos dele lá, Lázaro, enfim, Maria de Betânia. Então, o clima em Jerusalém hoje, até pelo conflito que existe entre os dois povos, um conflito calado, velado que existe entre os povos que moram lá, é pesadíssimo o clima. E isso é refletido em tudo que ele passou, naquele sacrifício. Depois disso, ele é crucificado, fica horas lá, quebram as pernas dele, atravessam uma lança no peito dele. E na hora que ele morre, o mundo literalmente sofre um cataclismo. E assim, isso aí você pode pesquisar, pesquisadores que aliam história com texto bíblico, o mundo muda naquele período. E depois de 3 dias, nós temos a ressurreição. E eu fui nos 2 lugares em que se acredita que Cristo, que o Messias. Eu, sinceramente, vou falar por mim, tá? Eu respeito todas as pessoas. Eu chamo de Yahushua, chamo de Messias. Eu vou explicar o porquê. Isso não não quero te ensinar nada aqui. É a minha opinião só, você pode seguir a sua. Não existe tradução de nome próprio. Meu nome é Lucas aqui, é Lucas na França, é Lucas na Alemanha, entendeu? Na Rússia não é Lukovski. Yahushua é o nome correto do Messias. Se você estudar mesmo, se você pegar até os fariseus que falam mal dele hoje, tem vídeos falando sobre Jesus de fariseus modernos, que são descendentes dos fariseus lá, daquele período, que soltaram Barrabás, e eles chamam ele de Yahushua. Eu não vou entrar em detalhes polêmicos, tá? Mas esse é o nome. E Messias, ou Mashiach,
porque no hebraico é Mashiach. E isso foi se desenvolvendo para Mesiaglaf, depois para Christos, que é em grego Christos, que virou Crestos e Cristo. Eu, como católico, já rezei por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Só que o Cristo, ele é traduzido da tradução da palavra Machia. É uma palavra mais fácil. Messias, Jesus, o Messias. Então eu prefiro ir para a raiz, entendeu? Essa fonética, Crestos, Cristo, também é foneticamente parecido com nomes de seres, de anjos, de criaturas pagãs, Krishna, Krista, criaturas, digamos, que seriam anjos caídos, para quem acredita no Criador. Então, não fazendo associação e nem teoria da conspiração, mas eu acho melhor você falar o radical certo, a raiz, a palavra radical vem de raiz. Qual que é a raiz? A raiz é Mashiach, é Messias, Jesus, o Messias. Eu prefiro falar Yahushua, o Messias, entendeu? Mas voltando, eu fui nos dois lugares que ele foi sepultado. Os dois lugares têm evidências históricas importantes, tá? O Santo Sepulcro, eu vou falar um pouquinho de cada um. O Santo Sepulcro, várias vezes Roma construiu templos pagãos em cima dele, como um templo a deusa Vênus. O que isso significa? Que eles queriam esconder aquele lugar, que eles queriam humilhar, digamos, a fé anterior que estava ali, tá? Eu fui no Santo Sepulcro, só que o Santo Sepulcro ele funciona assim, pelo menos no período que eu fui. Filas gigantescas, muito ouro, muita riqueza, são igrejas bizantinas, tem aquelas estruturas. Me desvincula um pouco daquilo que eu acho que Jesus passava. Toda a estrutura, entendeu? É uma estrutura pesada, sufocante. A pessoa falando, vai pra cá, vai pra lá. Quando você chega no local, você tá com uma extrema fé ali e tal. Fala, você tem 1 minuto, você tem 1 minuto. Aí você tá ali rezando, entendeu? E assim, lógico que eu senti alguma coisa ali, importante. Eu pus a mão na tábua, podem ver no Instagram, onde o corpo foi lavado, onde foi envolvido pelo Santo Sudário. Só que depois eu fui no outro local, que tem outros fundamentos, que é um jardim lindo, bonito, e um nobre chamado José de Arimateia, Yahusef, na verdade, ele era o dono de um túmulo que não tinha sido utilizado num jardim. E ele que falou naquela época com Pôncio Pilatos, ele era um negociador habilidoso, ele conseguiu o corpo do Messias e conseguiu sepultar num túmulo que nunca tinha sido usado. E esse lugar, que é o Santo Sepulcro, que é o Jardim do Templo, é o Jardim da Tumba, desculpa, é um outro local que se acredita que Jesus teve. Lá você recebe, eu tenho até aqui, eu não sei se eu consigo pegar. Não vou pegar, vamos deixar o vídeo sem corte. Um folder que diz assim, nós não professamos nenhuma religião específica, as pessoas que cuidam de lá. Nós só queremos preservar esse lugar. Você entra gratuitamente, é um jardim. Quando você entra no jardim, você sente uma energia. Aí tem lá um buraco na pedra, o local que ele ficou, onde posicionaram os anjos, tudo certinho. E tem um lugar onde a pedra abriu, e tem uma réplica da pedra original. Gente, só para vocês saberem, geograficamente Jerusalém, olha que curioso, isso fica no bairro árabe e atrás tem uma estação de ônibus. E eu fiquei no Holy Land, então eu fiquei mais... De tudo que eu fiquei em Israel, o local que eu acho que pode ter sido mais importante, eu fiquei perto. Eu fui 2 vezes lá, sem fila, sem ninguém praticamente. Gente, quando você entra naquele local, que foi onde o corpo de Jesus ficou e onde ele apareceu ressuscitado, primeiro para as mulheres, que naquela época não eram ouvidas, ou seja, ele não estava preocupado em provar nada para os historiadores, senão ele apareceria para José de Arimateia, para algum homem importante. Ele apareceu para as mulheres, para Madalena, que é Migdala, mas enfim. Quando você entra ali, a energia que você sente é inexplicável. Como que eu vou explicar isso? Você sente dentro de você que Jesus ressuscitou. Você põe a mão ali, naquele local, você se ajoelha. Você pode falar, mas eu estudei hipnoterapia clínica, eu tenho certificado, eu tenho a OAB da hipnoterapia, que é o International Association, a IHA, eu sou certificado. Você pode falar, não, seu subconsciente moveu a sua fé para você se sentir diferente.
Isso aconteceria, eu fui em 30 lugares especiais, mas isso só aconteceu em poucos lugares, 3, 4 lugares. Então, não foi o meu subconsciente. É uma fonte externa a mim, que é sentida por outras pessoas, é um calor, não tem como explicar. Você sente que o Messias ressuscitou, por nós ele se sacrificou, e é inexplicável você estar nesse lugar. Você vai pro hotel, você deita na sua cama no hotel, depois, porque tá todo queimado, lá é muito sol, você põe fator 80 e sai vermelho, veja no meu Instagram. Você acabou aquele dia, você tá cansado, você fez várias coisas. Você se lembra desse jardim, desse lugar. E vem uma coisa até você, uma energia inexplicável. Para quem tem fé, é impossível não perceber que esse lugar é diferente e que ele muda a sua vida de forma diferente. Tem alguns lugares. Eu vou falar os lugares. Eu vou falar aqui. É uma coisa assim que se você tem fé, você vai conectar lá. Nazaré, o local em que a Rushua trabalhou auxiliando o pai dele, chamada Igreja de José, do lado da Igreja de Maria, que teve o anjo, muito mais importante, me emocionou, foi a primeira, mas a outra eu senti isso que eu estou falando, essa vibração. E lá em Cafarnaum, na cidade, do lado de Cafarnaum, próximo de Cafarnaum, na verdade, quando você vai para Tagba, que é onde o Messias ele multiplicou os pães e os peixes. Quando você vai para o Mensa Christi, que é o lugar em que ele comeu com os discípulos ressuscitados, você põe a mão no lugar em que ele sentou e que ele comeu, vem uma energia até você, gente. Que é o que eu estou falando. Você sai de lá, você vai a outras coisas, a gente comeu no McDonald's, pra você ter uma ideia, você vai fazer outras coisas fúteis e depois de um tempo você vai ficar sozinho no hotel, minha mulher tá tomando banho. Aquela energia volta, você sabe que aquilo ali é diferente e mudou a sua vida. E assim, agora eu vou voltar de novo para lá, pro jardim da tumba, né? Garden of the Tomb. É inacreditável. No último dia eu podia fazer qualquer coisa. Eu me lembro que por um motivo ou outro, não consegui pagar no cartão de crédito. A gente comeu num restaurante caro, no Mamila Mall, que é o shopping mais chique de Jerusalém. E um restaurante que está no segundo andar, que eram uns peixes bonitos. Eu não sei o que aconteceu, que meu cartão não pagou, passou. E eu paguei em dinheiro, paguei em uma outra coisa. E eu precisava eu precisava comprar shekels. Eu precisava comprar shekels no meu cartão. Então eu precisava ir do Holy Land Hotel, que é aqui, andando, é uma subida até do bairro árabe até o bairro judeu, numa Mila Mall, que tem o ATM, que é a caixa eletrônica. Porque os caixas eletrônicos que tem em toda a cidade são só em hebraico, e o lá é em inglês. Beleza, eu fui até lá e no caminho tava o quê? O jardim. Eu falei, vou mais uma vez. Nessa vez, que foi a segunda vez, tinha um monte de japoneses, tava tranquilo, super educado, mas tinha mais gente. Aí eu esperei todos eles irem, eu tinha uma janela de tempo. Eu falei, eu vou esperar. E aí eu fiquei ajoelhado na frente da tumba, eles entrando e saindo, para mim ter alguns minutos. Mas ainda assim é muito menos gente do que o outro, do que o Santo Sepulcro. Gente, o que eu senti ali, a presença de Deus, você sente o sacrifício, você sente tudo ao mesmo tempo, mas principalmente a ressurreição. É uma coisa inexplicável. Se você, eu já fui ateu por muitos anos. Se você é ateu e pode estar dando risada, eu te respeito. Nem deveria estar assistindo até aqui, porque é perda de tempo você assistir uma coisa que não vai agregar para a sua linha de pensamento, tá? Mas assim, eu te respeito totalmente. Mas o que eu te digo é, se algum dia uma faísca de fé te pegar e você puder, tiver na dúvida, será que alguma coisa maior criou tudo isso? Se você for para esse lugar, onde o Messias ressuscitou e você sentiu o que eu senti, a sua vida vai mudar. E aí, eu acho que essa é a mensagem mais importante. Várias coisas que eu estudei na vida anos atrás, eu fiz vários cursos na vida. Eu falei, puta, eu acabei não conseguindo sucesso naquilo. Eu estudei uma coisa, outra, por exemplo, eu fiz hipnoterapia, fiz marketing digital, fui fazendo. Tudo isso foi software que foi entrando em mim. E depois, mais pra frente, eu falei, não, na verdade, isso aqui vai ser usado ali. Deus, ele coloca coisas no nosso caminho que vão ser usadas no tempo dele, não no nosso. E assim, eu não fiquei a pessoa mais boazinha do mundo, eu não deixei de me irritar jogando Wild Rift, ficando louco de raiva, porque eu fui até lá e fui tocado.
Você não vai melhorar no passe de mágica. Mágica não existe. Existe fé e transformação. Mas o que eu te digo é, eu estou mudando, eu estou evoluindo muito, e coisas que eu estou evoluindo hoje, que dia é hoje? 7 de abril de 2023, são decorrentes diretamente daquele momento. Ou seja, se passaram 7, 8 meses, coisas que eu estou muito melhor, no sentido de perdoar pessoas, de uma forma diferente do que eu perdoava antes. Eu já perdoava porque perdoar é um sinal de inteligência. Perdoar significa, não significa que você vai ficar amigo daquela pessoa, mas significa se desligar de uma âncora do passado que te prende. Pessoas inteligentes perdoam outras. Mas hoje eu perdoo de um jeito querendo o bem verdadeiro daquela pessoa. E muita coisa disso aconteceu por causa de Israel. O que eu estou falando é que as coisas não vão acontecer na sua vida com um passe de mágica. Tipo, eu fui até lá e aí eu já sou a pessoa maior. Não, não é isso. Mas as transformações acontecem. E tudo isso acontece na nossa vida pela presença do Deus unigênito na Terra. Pela presença de Yahushua aqui na Terra. O Messias. E assim, o que a gente tem que fazer, na verdade, nesse momento? Eu fiz um jejum, que é uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. E eu achei que foi importante para mim. Não foi difícil, não vou dramatizar aqui, não foi difícil. Eu já tinha feito jejum para fazer exames, outras coisas. Eu fiz algumas reflexões nesse período, que é o período de Páscoa. A gente não sabe a data exata em que as coisas aconteceram. A data é verdadeira. Tem muitas teorias. Mas já que se escolheu essa data, a gente pode aproveitar essa data para fazer uma data de fé interna. E eu acho que a sua vida pode mudar muito se você agradecer. Eu acho que agradecer por tudo que você passou na vida. Por exemplo, eu principalmente pela forma que a minha filha conseguiu sobreviver, pela situação da gravidez e risco da minha esposa, das duas estarem muito bem. Eu acho que o agradecimento ao sacrifício do Messias, do Salvador, é o caminho para a sua evolução. Principalmente nessa data específica. E eu acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeçam pelo sacrifício dele e aproveitem a existência dele. Como? Lendo. Leia a palavra. Existem erros de tradução. Existem erros de comunicação. Mas se você ler e se esforçar, algumas lições que foram ensinadas ali, os 10 mandamentos, os 4 evangelhos, se você ler os 5 primeiros livros da Bíblia e os 4 evangelhos, só isso, os 5 primeiros livros, os 4 evangelhos, tentar entender, tentar tirar dúvidas de outras pessoas falando e tentar aplicar aquelas coisas, você vai ver que a sua vida vai melhorar bastante em muitos sentidos. Até no sentido material, porém o mais importante é o espiritual. Bom, acho que esse foi... Olha, é o que eu falo. Quando eu lembro daquele lugar, eu coloquei a mão onde ele colocou a mão. Ele, com E maiúsculo. Você não consegue ser a mesma pessoa. É inexplicável, gente. É inexplicável. Bom, é isso. Próximo vídeo vamos criticar um pouco medidas absurdas que estão sendo tomadas em relação ao saneamento. Bom domingo a todos. Boa Páscoa, essa data comercial aí. E até a próxima.